Eu sou Manu Moreira e esse é o Verdades Maternas. Normaliza, porque a mãe perfeita é fictícia. E aquela do Instagram também desliza. Uma hora toda mãe fica perdida. E tamo junto. Galera, hoje a gente vai falar sobre puerpério. O que é puerpério? Puerpério é o pós-parto. Você teve seu filho, né? Você passou 9 meses grávida, ali enjoando, tendo azia, tendo inchaço nas pernas, né? Desejos, montando todo um chazinho de bebê e tudo mais, escolhendo o nome, tudo certinho. E agora a criança nasceu. Manu, mas o que vai ser da minha vida a partir de agora? Bem, gente, vocês têm um ser para cuidar, tá? É um bebezinho, né, que não sabe nada do mundo, não sabe nem que nasceu ainda. O que ele tá? Na fase da esterogestação. Que é isso? Esterogestação nada mais é que a criança ainda acha que está no útero, mas ela não está. Segundo os psicólogos, tá? A criança, quando ela é recém-nascida, ela ainda não está assimilando que ela saiu da barriga. Então ela pensa que ainda está dentro lá da bolsa amniótica e tudo mais, tal, e que está ainda na barriga da mamãe, entendeu? Ela não sabe ainda que saiu e que a mãe é um ser e ele é outro. Isso ele não sabe ainda, entendeu? Então, psicologicamente falando, certo? A criança ainda não sabe que nasceu. E ela, o que ela faz? Basicamente, ela dorme, ela mama fórmula ou peito, isso a gente vai falar em outro vídeo, e ela faz as necessidades. Ponto. É só o que ela faz. Ela vai desenvolver com o tempo, com os meses, mas o primeiro mês ela é exatamente isso. Somente faz as necessidades, dorme e mama. Ponto. Entendeu? Ela só se alimenta. A esterogestação, ela dura 3 meses. São os primeiros 3 meses. Você vê que a criança não se movimenta muito, né? Ela abre o olhinho, ela não interage tanto quanto a partir do 4º mês. Então, o que acontece? Nesses 3 meses, ela está na esterogestação. Ela ainda acha que está na barriga da mãe. A partir do 4º mês, é que você vai ver que a criança vai começar a responder o tummy time, algumas coisas de ficar de bruço, sabe? Alguns exercícios que você vai fazer que o seu pediatra ou sua pediatra vai te recomendar. Mas tem que ver como é que a criança vai reagir. Os primeiros 3 meses, a criança ela faz basicamente o que eu já falei, que é mamar, fazer as necessidades e dormir, certo? Porque ela entende que ainda está na barriga. Ponto. Isso aí já é uma coisa bem colocada, tá? Mas é muito bom que você faça os exercícios de tummy time, de ficar de bruço para enrijecer o pescocinho e tudo mais tal, desde o primeiro mês. Mas você tem que também verificar e observar o seu filho, se ele vai reagir, como é que ele vai reagir, se ele vai gostar, se ele vai rejeitar, o que vai acontecer, entendeu? Porque cada criança é uma criança. Não existe uma coisa padrão, existe, digamos assim, escalas, né? Uma métrica que os pediatras usam para ver se a criança é sadia ou não. Mas a princípio é basicamente isso. Acontece que o seguinte, como é que eu vou fazer? Você deve ter se preparado a gravidez inteira, tá? Para isso, para cuidar do seu filho, trocar a fralda, dar banho, dar mamar e tudo mais tal. É bom fazer isso durante a gravidez, pesquisar, procurar. Se vocês quiserem, eu deixo o link para vocês aqui. Tem a Fátima Nascimento, tem a Lua de Leite, tem um monte de pessoas, até Macetes de Mãe também é muito bom, certo? Que eles te contam, são mulheres que já tiveram filhos, tiveram netos e são pessoas estudadas, são coaches de amamentação, são pessoas que viveram isso que a gente está vivendo, que eu estou vivendo também, entendeu? Então, ali você vai verificar e vai aprender. Se você não sabe se é mãe de primeira viagem, ali você vai aprender como é que troca uma fralda, como é que limpa o umbigo, como é que faz as coisas. Óbvio, você tem alguma dúvida, você tem que procurar um profissional da saúde, seja um médico, seja um enfermeiro, seja um técnico de enfermagem, alguém que vá te auxiliar nessa parte do teu maternar, tá? Como assim, Manu? Se você não sabe limpar ali o umbigo, eles vão te ensinar. Na própria maternidade você pode perguntar, certo? Você também pode fazer alguns cursos que não tem certificado nenhum, não tem nada, mas você pode procurar no YouTube. Você também pode procurar alguns links que são
genuínos, que estão passando por isso, que passaram por isso, né? Alguns tutoriais sobre a maternidade. Aqui na cidade onde eu moro, Santana da Patrulha, e também aqui na região, não existe o curso para pais e mães de primeira viagem, né? Que eles chamam, se eu não me engano, de puericultura, tá? O que acontece? Só tem em Porto Alegre. E devido à nossa questão financeira, a gente não podia, na época, ir até Porto Alegre para fazer esse curso toda semana. Então, a gente começou a procurar no YouTube como é que fazia. Por esta razão, o que aconteceu? A gente começou a procurar tutoriais de redinha de banho, almofada de banho, almofada de amamentação, que é muito importante esses itens, tá? Coletor de... Qual era o melhor coletor de leite, qual era o melhor isso, qual era o melhor aquilo, o melhor carrinho, melhor, sabe? Tudo a gente procurou através do YouTube, até porque a gente estava numa época, o Miguel estava na época da pandemia, e ele foi a minha escola, na verdade, né? Então, eu já tinha mais ou menos um tutorial, porque eu tive uma irmã mais nova, né? E aí eu cuidava dela, eu tinha 17 anos quando ela nasceu, e então eu sabia trocar uma fralda. Mas, tipo, limpar o umbigo, eu já não sabia, sabe? Dar banho, eu não sabia, e eu tive que aprender tudo através do tutorial. A redinha de banho que eu avisei pra vocês, que eu falei pra vocês agora aqui, ela é muito importante. A almofada de banho também é boa, mas a redinha de banho é melhor ainda, porque aí a criança se molha e a água cai embaixo da rede, entendeu? E não fica... Só tu botar ali que nem uma toalha, né? Já a almofada de banho precisa mais tempo para secar, e às vezes você tem que dar uns 2, 3 banhos no dia com a criança, porque simplesmente ela faz muito cocô ou muito xixi, suja muita roupa, entendeu? E aí é necessário que você faça uma higiene um pouco mais profunda do que só... Nessa época também surge o Baby Blues. O que é Baby Blues? Baby Blues é uma depressão que dá na mulher, muito curta, mas que ela dá em torno de 15 dias, porque aí a pessoa diz assim, ó, a mulher fica assim, meu Deus, nasceu meu filho, mas quem sou eu agora? Eu sou mãe, eu sou mulher, o que eu sou? E fica aquela confusão, sabe? De hormônios, porque aí vem a prolactina, vem os hormônios da amamentação e simplesmente tua libido cai por terra, sabe? Alguns hormônios caem por terra, os hormônios da gravidez caem por terra, entendeu? Dá lugar a outros hormônios e tu fica uma confusão de hormônios que tu não sabe, diz, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tem horas que tu chora, tem horas que tu dá risada, tem horas que tu, sei lá, tu faz um monte de coisa. Esse é o Baby Blues, certo? Precisa procurar um profissional de psicologia? Sim, faça terapia. Você vai precisar, tá? Mas nesses 15 dias é muito normal você ficar meio assim, ai, tá todo mundo feliz porque chegou um bebê, e você tá com uma cara assim, parece que morreu alguém, sabe? É normal, porque você tá cansada, a criança se amamenta de você, você tem que... É tudo a mãe, você tem que amamentar, você tem que organizar, você tem que trocar fralda, tal. Por mais que seu marido ajude, por mais que seu companheiro ajude, é você que ele vai querer. O seu filho ou sua filha vai querer você, não vai querer o pai da criança, entendeu? Ele não vai querer o papai, ele vai querer a mamãe. Nesse momento, ele é ligado à mamãe, ele acha ainda que tá na barriga. Ponto. Nesses 3 primeiros meses, ele acha que tá na barriga ainda. E o primeiro ano do bebê é cansativo porque tem privação de sono, tem amamentação, tem muitas crianças que não sabem amamentar, você tem que ensinar fazendo a pega correta, você tem que fazer ali tudo certinho, tá? O puerpério é uma época meio complicada. Também tem o seguinte, após os 15 dias, que a gente chama de Baby Blues, se continuar, se perpetuar essa depressão, né, assim, eu não chamo de depressão quando é Baby Blues, tá? Eu digo que é Baby Blues, né? Essa tristeza, se ela se perpetuar após os 15 dias, aí sim, aí você tem que se preocupar, porque pode ser um início de uma depressão, porque depressão eu acho muito forte para se falar. Depressão é uma coisa, é uma tristeza que ela vai contínua e você não tem, assim, vontade de mais nada, entendeu? Então, a depressão pós-parto, ela existe e pode acontecer, sempre existiu. Só que muitas pessoas no tempo antigo não falavam isso, porque não tinha abertura, porque não tinha conhecimento, entendeu? Achava que isso era normal. Assim como acham que cólica é normal na menstruação, acham que o sangue jorrar pelo seio em vez do leite quando a criança amamenta é normal, isso não é normal, certo? A amamentação ela tem que ser prazerosa, não dolorida, certo? Então,
quando você for fazer a amamentação, tem que ser uma coisa assim, tranquila, certo? No lugar que você... É uma conexão sua e seu bebê, certo? E isso inclui no puerpério também, tá? A amamentação, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá? Mas a amamentação, ela é muito importante. Seja fórmula, seja peito, porque nem todas as mães conseguem amamentar via peito. Então, o médico dá a fórmula. No meu caso, as 2 gravidezes eu consegui amamentar no peito. Mas existem mães que têm algum problema, seja no peito, prótese, silicone, outras coisas, enfim, o que for que o médico diga, não, tu vai usar a fórmula porque é necessário, tá? Por causa de uma doença, por causa de, sei lá, um problema no seio, né, uma mastite, uma coisa do tipo, a mãe dá a fórmula, não é errado, certo? Fórmula infantil não é errado dar pra criança, tá? Assim como o peito, né? Ah, mas o teu leite é fraco. Não existe leite fraco, gente. O leite, ele é forte, não existe leite gordo, leite magro, não existe... Não, o leite, ele é exatamente, não somente alimentação, mas também afeto. Caso você amamente via peito, no peito, então, vai ter uma coisa chamada apojadura, que é no 3º, 4º... É nas primeiras semanas depois que você tem o nenê, tá? Vai ficar o peito dolorido, vai ficar o peito grandão e vai jorrar muito leite. E você vai dizer, o que que tá acontecendo? Sabe aquele colostrinho? Pois é, ele vai sair dali. Gente, não façam nada. Simplesmente a única coisa que você pode colocar são compressas de água gelada, para que o seu peito possa desinchar um pouco e o mamar possa sair sem doer, certo? Não botem panos quentes, não botem café, não façam nada disso, não apertem, não botem. Deixem esse peito em paz, ele vai ter muito tempo para ser mamado, chupado, mordido, quando começa a dentição da criança, mordido, sabe, né, puxado, sabe, vai virar um bife na boca da criança. Então, deixa esse peito sossegado, certo? Durante a gravidez, não faça nada, não... mas ela tá falando errado. Aí vem as tias lá do bingo, né? Não, gente, não façam nada, deixa esse peito em paz, certo? Durante a gravidez, não mexam nele. Deixa ele em paz. Você não precisa preparar ele para a amamentação. Ele vai se preparar sozinho, entendeu? Até porque ali, daqui a pouco, quando vem a apojadura, vai ficar muito cheio de leite. E aí vai pesar. E aí sim, você tem que fazer massagens, né? E também, assim, botar um pouquinho de água gelada ali. Ah, mas é no inverno. Gente, água gelada não precisa ser água... Pode ser água fria, não precisa ser água gelada tirada do gelo, tá? Mas água fria, para que o mamar possa ficar mais aliviado. E se caso o seu peito ficar muito cheio de leite, tem um coletor, certo? Coletor de leite, né? Que muitos conhecem por outros nomes, mas é o coletor de leite, tá? Tem da Getec, não tô fazendo merchan, Deus o livre disso, porque não é. Mas tem da Getec, que é muito bom, tá? Você pode procurar outros, Lilo, Buba, não sei, tá? Mas você compra na internet, você puxa ali, tá? E ele vai fazer, ali você vai colocar aqui, vai puxar e ele vai sair o leite. Gente, vocês não sabem o que é. É maravilhoso. Vai indo assim, alivia muito, muito mesmo o seu peito ali no leite. E você pode usar esse leite quando você quiser sair, quando você precisar se ausentar. Esse leite já vai estar ali para a criança, né? Ela tem que aprender a armazenar e tudo mais. Mas no YouTube você procura, porque eu nunca armazenei, porque eu sempre dei direto do peito. Mas se você precisar armazenar coisa do tipo, no YouTube tem tutorial de como faz. O leite materno, ele não é, não sei o que, não. O leite materno, ele é maravilhoso para tudo. Você sabia que até o 6º mês, a criança, ela tem os anticorpos da mãe. Todas as vacinas que ela, por isso que é importante tomar todas as vacinas e cuidar muito o que você come, o que deixa de comer, tá? Todos os anticorpos da mãe, a criança vai também ficar até o 6º mês, entendeu? Todo leite que ela suga, né? Por isso que tem muita gente que cuida. Diz assim, cuidado na hora de que você vai comer, porque pode passar por leite e tal. Sim, algumas coisas, algumas substâncias passam pelo leite. E aí você tem que cuidar, né? Para que não possa utilizar coisas que vão prejudicar o seu bebê. Mas a princípio, assim,
você converse com o seu pediatra, converse com o seu obstetra, se você tiver que voltar lá, porque depois você tem o teste do pezinho, você tem que voltar para, digamos que fechar, né, ali a sua consulta obstétrica, sabe, né? Você vai ter que conversar para ver como é que foi o parto, se não foi ele que fez, como é que foi tudo, como é que tá a sua saúde, se vai ter que fazer uma bateria de exames, né? Tudo isso aí vai ter que fazer um acompanhamento médico, você tem que voltar isso em uma semana, se eu não me engano, tá? Depois disso, aí tem que tirar os pontos, se fez cesárea, né? Se fez alguma coisa tipo que nem tem ali embaixo, que eles fazem um cortezinho para a criança passar, no caso de parto normal. E então tudo isso tem que fazer, certo? Né? E verificar também como é que vai ser o anticoncepcional, se você vai tomar injetável, oral, o que vai ser feito, se vai botar um DIU, como é que vai ser e tal. Então, esse tipo de coisa. Aí você vai conversar com o médico vai te dar a orientação. Tem alguns lugares que é com enfermeiro, outros são com médico. Então, tem que verificar de acordo com o posto como atende. O teste do pezinho é muito importante você fazer para que possa verificar doenças possíveis que possa a criança ter, né, durante o desenvolvimento dele, certo? Então você vai indo direitinho, tal, fazendo todos os exames, tudo certinho, tal, dando as vacinas, né, para criança, tudo. Aí você vai conversar com o seu pediatra e ele vai te orientar o que você precisa ser feito. Ter um bebê é maravilhoso em casa. É cansativo? É. Mas é muito bom ter em casa, entendeu? O cheirinho do bebê, cuidar daquele bebê, ver aquela mãozinha, sabe? Aquele pezinho que tanto chutou sua barriga, entendeu? Então, assim, é muito bom, sabe? Mas também é exaustivo, certo? Você pode ter privação de sono, sua criança pode ter cólica. Os primeiros 3 meses é bem cansativo, certo? Você tem que se adaptar novamente a uma vida nova, ali um jeito novo de lidar com as coisas, o sono, como é que é a alimentação, como é que vai ser o bebê amamentando, se ele vai conseguir fazer a pega, se ele não vai ter que tomar fórmula. Então, tem um monte de coisa que vai acontecer. E converse com seu pediatra, converse com o médico, se precisar, vai no posto de saúde, eles têm que te atender, é um dever deles, eles vão te orientar. Se você é mãezinha de primeira viagem, eles vão te orientar quais exames tem que fazer, as consultas que são de 2 em 2 meses, tem também as vacinas, tem uma vacina que eu chamo de Chernobyl. Por quê? Porque é a vacina do rotavírus, que aí é um caso assim, as bactérias do estômago, porque a criança está só naquela função de placenta e tudo mais, tal, né, a líquido amniótico e tudo mais, tudo. Então, o que acontece? Ali, ela vai começar a se alimentar e vai começar a formar as bacteriazinhas, os vírusinhos dentro da barriga, E essa vacina rotavírus, ela tem que cuidar para que não vá contaminar os moradores da casa e também as crianças, se tem mais criança na casa, tipo, se é um irmão mais novo, né, pode contaminar o mais velho. Então, tudo isso. Então, quando você for dar essa vacina, a partir do 2º mês, quando você der a vacina, durante 7 dias ali, você tem que cuidar quando você for tirar a fralda do seu filho, geralmente quando for cocô, certo? Aí você tem que cuidar, colocar numa sacola plástica, fechar bem fechado e botar já direto na coletora de lixo lá. Eu chamo de vacina Chernobyl por causa disso, porque ela limpa todas as possíveis bactérias e também vírus, qualquer coisa que possa dar diarreia, desinteria, outras coisas que tenha parte do cocô ali, sabe? Que possa matar a criança com, sei lá, uma desnutrição ou até mesmo desidratação, qualquer coisa desse tipo, certo? Que no caso é a diarreia que dá e tudo mais. Se você tem alguma dúvida, consulte o seu pediatra, ele vai falar sobre isso, vai te explicar com isso com mais, que eu não tenho muito, assim, digamos, eu não tenho o canudo, né? Eu não tenho estudo sobre isso. Mas o que eu aprendi, né, é que cada vez que a gente vai dar essa vacina, a gente pega, tira a fralda, é até o 4º mês, se eu não me engano, depois vida que segue, mas o 2º e o 4º mês você tem que cuidar a fralda para que não possa contaminar os demais moradores. Após isso, tá? Aí você também tem que ali higienizar sua mão e tudo mais, tal. Então tem tudo cuidadinho, mas isso aí a vacinadora te explica e tudo mais, como é que funciona e tudo mais. Então, assim, os primeiros 3 meses, ele vai ter, assim, ó, é uma montanha-russa de emoções, de acontecimentos, sabe? Tem um umbigo que você tem que cuidar, que é o umbigo da criança ali, que quando
a criança nasce, eles cortam um cordão umbilical e botam uma flechinha ali, sabe? Que aí, para que o umbigo não sangre, tá? Aí vai ali e tudo mais. Isso durante 15 dias, os nossos aqui de casa, tanto o Rafael quanto o Miguel, foram tipo assim, não deu uma semana e caiu os umbigos. O do Rafael eu tive até um susto. Mas isso é um vídeo que eu vou contar à parte. E assim, o umbiguinho, né, ele caindo, você só coloca ali e faz a limpeza. Uns indicam água e sabão, outros indicam água e sabão e aquele álcool 70, né? De acordo com o seu pediatra, de acordo com o médico que vai cuidar da sua criança, você verifica com ele o que é mais adequado e o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e também a OMS encomendam, né? Porque cada ano muda algumas coisas, então, algumas diretrizes, algumas coisas assim, então é bom você sempre estar atualizado. E é isso, meus amores, a gente vai falando assim, né, de trimestre em trimestre, direitinho, tudo mais tal, falando sobre o primeiro ano que a criança ali vai sobreviver, né? Porque é muita coisa que a gente aprende. Se você é pai ou mãe de primeira viagem, meu Deus do céu, você vai aprender um monte de coisa, você vai evoluir. Você já não é mais a mesma pessoa, certo? Então, a partir daí, você vai começar a aprender muitas coisas e vai ter muitas histórias para contar. Por exemplo, o meu filho, o mais velho, o Miguel, ele começou a engatinhar com 10 meses. O Rafa já começou com 5. Então, quer dizer, nenhuma criança são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas tem desenvolvimento diferente. E aí, entendeu? Se nem nossos dedos da mão são iguais, próximo vídeo a gente vai comentar sobre a amamentação. Aí dentro desse vídeo a gente vai falar sobre pega correta, como é, como é que tem que ser, como é que a criança tem que fazer e tudo mais tal. Se você tiver alguma dúvida nessa semana e quiser, sei lá, mandar por e-mail, pode mandar, não tem problema nenhum, pode deixar nos comentários aqui também. Siga, curta, né, que eu tô adorando essa fase aí de conversar com vocês e explicar para vocês algumas coisas. Nem tudo eu consigo explicar, porque eu não quero deixar o vídeo muito comprido, tá? Mas a princípio é isso, gente, certo? E aí durante os vídeos a gente vai conversando, vai falando, eu vou mostrando para vocês, né? Tem muita coisa que eu não posso mostrar gráficos e tal aqui, porque eu não tenho, é muito demodê esse meu vídeo aqui, tá? Mas assim, ó, gente, vamos explicando, conversando, tá? São experiências minhas, são coisas que eu vivenciei, que eu estudei. Então, galera, minhas amoras lindas, maravilhosas, tá? E meus amores também, que deve ter homem também que assiste esse canal. Meninos e meninas, assim, próximo vídeo a gente vai falar sobre amamentação, vamos conversar sobre a amamentação, como é que faz, a pega e tudo mais, como eu já falei. E vamos também falar sobre o segundo trimestre, que é do 4º ao 6º mês, como é que é o desenvolvimento da criança, o que a gente pode esperar, o que a gente pode ver, tudo mais tal, né? Vamos falar sobre o desenvolvimento também do primeiro trimestre, e vamos colocar, assim, algumas dúvidas. Se você tem dúvida, vamos lá pro e-mail, pode deixar nos comentários, curta, siga, e é isso, tá bom? Beijão!